tudo na nossa vida, em todo momento você vai ter que fazer decisões. Então ele coloca um teto para até onde ele pode chegar, porque não, eu nasci assim, eu sou vítima da sociedade, eu não posso ultrapassar essa barreira. Diz, né, conta pra mim que ele fez um buraco, colocou lá 4 estacas, colocou uma cordinha e colocou eu lá. Então enquanto ela trabalhava, eu ficava lá dentro daquele buraco. Chegou a entubar, ela teve parada respiratória na minha frente, eu vi minha filha ficando cianótica, ficando azul, roxa. Quando você se conhece, não tem mais ninguém que tem uma força sobre você pra te manipular. Você nunca consegue conquistar nada sem batalha, sem persistência, sem constância, sem um mínimo de organização. Você tem um sonho, acredite nele, seja o seu maior investidor. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Pensação. Aqui eu vou trazer pessoas para poder fazer um bate-papo para ajudar você a organizar sua vida, a te inspirar e te dar insights, novidades, tudo que você precisa saber para dar um up na sua vida, na sua carreira e conseguir conquistar todos os seus sonhos. Porque aqui a gente não só pensa, mas a gente age. E hoje eu tô aqui com 2 convidados mais que especiais, que é a Alane e o Bruno Rebelo. Eles são empresários, líderes, pais e têm uma história de vida marcada por vários desafios, fé, decisões difíceis e muita coragem para poder mudar de rota e crescer de verdade. A ideia desse bate-papo hoje é falar sobre crescimento profissional, temperamentos, rotina, propósito e o que realmente faz a diferença quando você decide sair do lugar onde você está. Então, se você está buscando clareza, inspiração, organização para poder dar um próximo passo na sua vida, fica aqui com a gente até o final e não perde nenhum detalhe, que principalmente a Alane tem cada história para contar que vai te inspirar, e o Bruno também, né, Bruno? É isso. Gente, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença hoje. Aliás, eu tô na casa de vocês, né? Sim. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, obrigada pelo convite. Bom, então a primeira pergunta que eu tenho para vocês é como foi a infância de vocês e o que mais marcou, o que foi mais marcante na vida de vocês? Bom, falando sobre infância, vou só te retornar a pergunta. O mais marcante no contexto geral ou as coisas positivas, as negativas? Acho que no contexto geral. Tá. Pode falar um pouquinho das coisas negativas, como foi a sua criação, porque eu entendo que tudo traz um aprendizado, tudo traz uma formação de caráter, né? Então acho que seria legal falar um pouquinho de tudo, né? Perfeito. Bom, vamos lá. A minha infância eu acho que é muito parecida com a infância de muitos brasileiros. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 5 anos e com isso vieram inúmeras mudanças. Então eu me auto-apelidava de nômade, porque às vezes eu ficava um pouco na casa da minha avó, dado momento na casa da minha tia, das minhas tias, né? Então acho que o lado ruim foi porque eu vivenciei isso, que hoje é muito comum no nosso país e no mundo, né? Pais divorciados, separados. Então, eu sofri as dores que toda criança sofre, mas eu acho que o lado bacana com tudo isso foi que eu consegui extrair o melhor de cada família que eu passava um pouco de tempo. Então, quando eu estava... Para ser nômade, então você foi pegando um pouquinho de cada um, né? de cada coisa. Então, eu aprendi com inúmeras pessoas, né? Então... com famílias mais estruturadas do que a minha, né, nesse aspecto. Então, com as minhas tias, por exemplo, eu aprendi muito com os meus tios relacionado a trabalho, a organização, por ter tios que eram empresários. Aprendi demais também. Trabalhei muito desde pequeno, né, desde os 12 anos, então já trabalhei em sacolão, já trabalhei, panfletando, igual a minha esposa vai falar, então, de tudo um pouco. Mas a minha infância acho que foi marcada com isso, com o trabalho desde cedo. Vendo minha mãe também se esforçando muito, desde muito pequeno, assim, acho que a nossa maior lembrança, se perguntasse isso também para minhas irmãs, é da minha mãe fazendo pão de mel, fazendo bolo, tudo isso empreendendo para trazer fonte de renda. Então, acho que desde muito cedo a gente já conheceu esse lado empreendedor. Por parte do meu pai, família de caminhoneiros, então a minha infância foi em cima de caminhão ou numa cozinha, boa parte dela. Como toda criança, brincava bastante, então a criança raiz, passava horas e horas na rua também, não deixava de aproveitar mesmo tendo que trabalhar assim desde pequeno para ajudar, porque é uma família simples, né? Mas eu acho que se for falar algo que me marcou, acho que foi isso, dos valores, do preço que se tem para ter as coisas. Então não era fácil conseguir um tênis novo, por exemplo. Minha mãe se esforçava muito, minha avó, meu pai, sempre para conseguir dar isso. E eu cresci com esses valores, eu acho que tudo que a gente tem vem
do esforço do nosso trabalho, do dia a dia, de plantar muito, de trabalhar, de galgar até conquistar. Eu acho que é E um panorama isso que você geral. está falando é uma coisa que acontece com muitos brasileiros, né? Então a gente vê, assim, casos de pais separados, que a mãe precisa se desdobrar em 1000 para poder dar conta, né? De trazer o alimento para casa. E a gente vê que... E isso tem, obviamente, o seu lado ruim, mas a gente vê também que isso traz um amadurecimento, né? Uma vontade ali de você trabalhar mais e conseguir conquistar tudo que você sonha, né? E você não tem isso de mão beijada, né? E assim como muitos, né? Que passam por isso. Sim. E aí você, Alane, conta aí um pouquinho pra gente. Prometo, tá? Bom, eu acho que a minha família é constituída de mãe, pai, né, vieram se separar, mas depois de 35 anos, então consegui conviver muito tempo com os meus pais casados. Minha mãe com 4 filhos, nascida na Paraíba, né, PB ali, mas eu acho que o que mais me marcou assim na minha infância, e quando eu escutei isso da minha mãe, além de ter me emocionado muito, me deu muita força assim para realmente conseguir lutar na vida, foi quando ela disse assim para mim, que meu pai ele veio para cá para poder tentar, então a gente veio lá do Nordeste, né? E aí a gente teve que ficar lá durante esse período de tempo, teve que ficar lá até mais ou menos meus 4 anos de vida. E ela disse um dia que ela estava voltando, ela trabalhava fazendo corda na roça, né? Eu não entendo assim muito bem exatamente o que ela fazia lá, mas eu sei que era essa profissão. Você era pequenininha? Era muito pequenininha. E aí ela me conta que em um certo momento, quando ela estava voltando para casa, porque ela tinha que cuidar dos 4 filhos sozinha, porque meu pai veio para São Paulo e teve que tentar a vida aqui para depois trazer a gente para cá. E aí ela conta que ela voltando para casa, né, ali no caminho de casa, ela desmaiou de fome. E aí eu acho que isso foi uma coisa que me pegou muito quando ela me disse. Eu falei, nossa mãe, desmaiou de fome? Ela filha, porque eram 4 filhos pequenos. E aí, para eu poder alimentar vocês, muitas vezes eu tinha que abdicar de comer. E aí isso me pegou, porque imagina, né? Você vê a sua mãe dizendo para você que ela teve que desmaiar de fome, porque ela não tinha que comer, porque ela tinha que escolher entre ela comer ou alimentar os filhos. E eu acho que isso daí foi uma das coisas que mais me pegou quando eu olhei e falei assim, um dia ela vai poder comer o que ela quiser, a hora que ela quiser, ela vai poder ir no restaurante que ela quiser. E eu acho que isso daí foi um dos maiores impulsionamentos na minha vida profissional, né? E hoje, graças a Deus, eu consigo levar ela para o resort que ela quer, ela consegue comer o que ela quer, a hora que ela quer. E eu sei que, assim, a dificuldade realmente ela aparece para todas as pessoas, né? Sim. Mas eu acho que sempre a gente vai ter escolhas, né? Você tem a escolha de olhar para a tua realidade e chorar por ela e se lamentar e sempre achar um culpado, seja ele a sociedade, seja ele o governo, seja ele o meu chefe, seja ele... Eu tenho essa opção. Ou isso eu tenho... muito real, né? Não isso é? Então, ou eu tenho a opção de olhar para tudo aquilo e falar, tá, como que eu posso fazer para mudar a realidade da minha família? Exatamente. Então, quando eu olho hoje, eu tenho 3 irmãos mais velhos, comigo 4, né? Eu sou a mais nova. E nenhum dos meus irmãos, eles conseguiram concluir o ensino médio, que eu acho que é o básico, né? Uhum. Nem os meus pais e nem os meus irmãos. Então, eu já quis ultrapassar essa barreira, né? Então, eu terminei meu ensino médio, corri atrás de construir as minhas coisas. E eu acho isso, assim, tudo na nossa vida, em todo momento, você vai ter que fazer decisões. E não vai ser fácil, né? Porque você lamentar e olhar para a tua realidade, ela não é fácil. Só que você acordar e despertar disso e lutar por isso também não é fácil, né? Tem muita história, né, que a gente vê. Sim. E as pessoas acabam se colocando num papel de vítima. E isso é extremamente ruim, porque a pessoa não consegue evoluir na vida, né? Ela se vê num papel ali, muitas vezes inferiorizado, né? Sim. Se coloca naquele papel e o pensamento daquela pessoa vira uma crença limitante. Exato. Né? Então ele coloca um teto para até onde ele pode chegar, porque não, eu nasci assim, eu sou vítima da sociedade, eu não posso ultrapassar essa barreira. Então é muito bom ouvir isso, né? Esse exemplo de superação. Sim. E saber da sua história, contar, né, publicamente. E você não vai contar pra gente do buraco lá? Eu quero saber do buraco, pô.
Bom, então, como a minha mãe tinha que trabalhar fazendo corda e tinha 4 filhos, né? Então, ela não conseguia ali ficar cuidando dos filhos, né? E aí, um dia, ela tendo... Eu acredito, nunca pesquisei, né, ao certo para saber, mas eu acho que era algo muito manual, né? Então, não tinha como ela ficar com um bebê de colo. Aham. Então, ela sentou lá com o meu avô, com o pai dela, e falou, a gente precisa colocar essa neném em algum lugar. E aí, o meu avô, né, como o MacGyver que era, foi lá e... fez um MacGyver da buraco, Paraíba. MacGyver da Paraíba, fez um buraco ali no chão. Minha mãe diz, né, conta pra mim que ele fez um buraco, colocou lá 4 estacas, colocou uma cordinha e colocou eu lá. Então, enquanto ela trabalhava, eu ficava lá dentro daquele buraco. Mas Era o super meu moderno, né? O buraco Montessori. É, Tá no chão ali, do chão não passa. É a criança raiz, né? E falando em infância, criança, hoje a gente sabe, eu pelo menos sei, né? Vocês não sabem. Que vocês têm a Alice, né? Que é a Sim. filha de vocês, abençoada, a bênção. Mas eu sei também que vocês sofreram muito nesse período. E como foi lidar com essa situação de ter ali a sua filha doente, passando por muita dificuldade, e ter cabeça para poder manter o navio ali em rota, né? Continuar navegando. Como que foi essa fase na vida de vocês? Bom, não, tenho certeza. Foi a fase mais difícil das nossas vidas. Quiser explicar um pouquinho o que a Alice teve? Porque como pai, eu acho que a maior missão nossa, né? Além de educar um filho, que não é fácil, mas todo pai tenta poupar o filho de passar pelas mesmas dores que passou, né? Principalmente durante a infância, durante todo o seu trajeto de vida. E talvez da parte de ficar num buraco, ou de ter que começar a trabalhar desde cedo, são coisas que nós nos programamos para poupar a nossa filha de passar por isso, né? Então, ensinar para ela os valores da conquista, do trabalho, mas de uma forma saudável, né? Não de uma forma obrigatória, como foi talvez o nosso caso. Mas aparecem situações que estão fora do nosso controle, né? Então, que tiram toda a trajetória ali do contexto que a gente almeja ou que acha que é o ideal. Mas tudo com a permissão de Deus. Então, a Alice, quando nasceu, ela nasceu numa época de frio, né? Então, teve icterícia, que é aquela pele mais amareladinha. E não tinha como dar muito banho de sol nela. E nós tentamos, né? Mas o sol vinha assim, fugia muito rápido durante os dias de inverno. E nós fomos obrigados a levar ela até o hospital para tomar o banho de luz lá. Porque os exames estavam apontando que ia necessitar isso. E, infelizmente, numa época de frio, né? Então, muitos vírus respiratórios circulando pelo ar e ela muito pequena ainda, sem imunidade nenhuma. Então, só de passar pelo pronto-socorro do hospital, ela acabou pegando um vírus que agravou, que gerou uma bronquiolite. Essa bronquiolite evoluiu para uma pneumonia. Então, a Alice teve que ficar, nos seus primeiros 13 dias de vida ali, já enfrentar uma internação, que agravou ao ponto de chegar a uma internação em UTI. E ali foram, acho que, os 21 dias mais difíceis da nossa vida, né, amor? Sim. Porque desses 21 dias, 19 dias foram na UTI. Então, só de notícias ruins, né? Cada dia chegava um médico e falava, olha, a filha de vocês piorou um pouco, mas nós entramos com outro antibiótico, o quadro dela é esse. No outro dia, olha, o antibiótico não está respondendo, vamos ter que entrar com outro antibiótico mais forte. Então, era sempre relatórios negativos, né? Então, acho que o que nós aprendemos nessa fase, assim, foi lutar contra esses relatórios negativos, porque é muito comum em tudo na sociedade, né? Jogar essa energia ruim, né? Eu acho que esse negativismo. E a fé nos blindou de não pegarmos isso de uma maneira que nos abalasse, que tirasse nossa fé, que tirasse nossa esperança. Então, a todo momento a gente recorreu a Deus, né? Tivemos, familiares, amigos que fizeram inúmeras correntes de oração na vida. Nos visitaram, nos apoiaram. Mas eu acho que foi um momento muito íntimo nosso, de fortalecimento da família mesmo, de contar 100% com Deus, porque eu tô sendo muito superficial aqui, né, no falar tudo isso, mas a Alice chegou a entubar, ela teve parada respiratória na minha frente, deu ver minha filha ficando cianótica, ficando azul, roxa, é uma coisa absurda, mas fica assim, porque não tinha oxigênio nenhum. Então foram muitas situações assim difíceis, mas que nós como casal nos apoiamos todo momento, nos revezávamos, eu ficava à noite, a Alan ficava pelas manhãs. E foi muito difícil, mas nós vencemos. Então, e hoje ver a Alice com toda a força que tem,
com tudo que ela enfrentou, sem sequela nenhuma. Porque eu tô falando de uma internação, né? Mas a Alice já passou por 7. Então... Mas eu vou deixar pra Alan, porque é uma das poucas coisas que me emociona falar sobre essa fase da minha filha. Então, talvez eu não seja tão minucioso quanto minha esposa. Não, e a gente sabe que quando mexe com filho, né? Sem principalmente quem já passou pela oportunidade de ser pai, né? Da paternidade, da maternidade, é uma coisa que mexe com a gente, né? Eu lembro também do episódio do Mateu, né? Que ele teve... na barriga da Larissa, né? Ele teve lá o cisto no cérebro e naquele momento eu orei pra Deus, né? E falei pra ele, eu não preciso de mais nada daqui pra frente. Assim, eu só gostaria muito que ele nascesse saudável, perfeito, e graças a Deus ele nasceu, né? Então, esses momentos eles vêm na nossa vida até pra gente fortalecer a nossa fé. Sim. E que bom quando a gente recebe um milagre, que bom quando a gente consegue vencer juntos, né, em família, e receber uma bênção desse tamanho, né, da Alice tá presente aqui hoje, tá aterrorizando as crianças da escola, mas isso é muito bom, né, e quando a gente passa por isso é que a gente percebe a falta de força que a gente tem, né, exato. A vulnerabilidade, às vezes a gente quer lutar, né, com as nossas próprias mãos, seja no emprego, né, seja em qualquer outra coisa, assim, difícil que a pessoa passa na vida, o que é a coisa mais natural que acontece, mas a pessoa quer lutar com a própria força, né? E muitas vezes isso acaba enfraquecendo ela, de alguma forma. Eu sempre ouço falar isso e se tornou um jargão, né? Que tempos difíceis formam homens e mulheres fortes, isso é fato. Mas... tem um problema nisso tudo. Homens e mulheres fortes geralmente têm uma síndrome de independência, né? De achar que estão no controle de todas as coisas, de querer centralizar tudo, de resolver tudo. Exatamente. E eu acho que a enfermidade, ela é um freio para qualquer ser humano. Porque independente do seu recurso, independente do que você tenha, você não tem capacidade de mudar aquele cenário. Então... é verdade. É um momento que você depende totalmente... ali dos médicos, e do nosso caso, que temos fé do médico dos médicos, que é o Senhor, né? Que a gente colocou em primeiro lugar, e que, sem dúvida nenhuma, foi quem nos deu força para superar tudo isso. Então, eu acho que o caminho para quem se encontra numa situação dessas é realmente se agarrar na fé. Perfeito. E você? Acho que ele disse exatamente tudo que eu penso, né? Quando se diz sobre filho mesmo, não tem, é um amor incondicional, né? Às vezes eles não fazem nada, estão lá ainda rabugento com a gente, que eu falo pra Alice, e mesmo assim a gente continua amando, agradando, tentando fazer de tudo. Porque... preocupado, né? Às vezes bate a perninha em algum lugar, a gente já fica, ai meu Deus, ó, coitado. Tá Eu pelo menos sou assim, né? Nossa, quando a Luísa aparece uma bolinha nela, já, ai meu Deus, o que será? Vamos ver, o que é isso, Luísa? No Google, é melhor não. Melhor não. Mas eu acho que lutar mesmo contra esses relatórios negativos é uma das coisas que é o mais importante hoje, né? Eu não sei a pessoa que vai assistir esse podcast, mas é isso, né? Você não pode olhar para as circunstâncias, né? Quando você tem um alvo na sua vida. Nosso alvo naquele momento era alcançar a cura da nossa vida através da fé, e graças a Deus a gente recebeu, né? Se ele fizesse, ele era Deus. Se ele não fizesse, ele continuaria sendo Deus. A gente só estava confiando que a vontade dele seria perfeita para a nossa vida, e graças a Deus, né, ele quis nos abençoar com isso. Com certeza. Mas eu acho que a gente não pode ser pessoas que é baseadas no relatório negativo, e nem às vezes naquilo que a gente está vendo, né? Porque se a gente só olhar para o que a gente está vendo, seja isso no âmbito profissional, espiritual, material, qualquer coisa, se a gente não tiver uma fé de conseguir olhar além disso e lutar por isso, a gente sempre vai ser uma pessoa limitada, né? Então, acho que o que fez a diferença mesmo pra gente foi essa unidade entre eu e meu esposo, né? Realmente, ele virou até médico depois disso, tá, gente? Vocês não sabem aqui, só tá faltando o CRM, só tá faltando isso pra ele, tá? Porque hoje a gente leva ela, às vezes, quando tá doente no hospital, né? Ele só vai exatamente para falar assim pro médico, ó, ela tá com isso, Precisa da receita. Precisa da receita, só isso. Porque ele já sabe exatamente, né, o que ela tem, e isso é muito louco, assim, o cuidado que ele tem com ela. Me faz amar ele a cada dia mais por conta disso, né, por ver o quanto ele cuida da nossa família, e em especial da nossa filha. E eu acho que, assim, a primeira filha dele, né, então você vê que
quando você tem dentro de você uma essência de paternidade, de ser guerreiro, de quando você luta por isso, no momento que você precisar, ela vai aparecer, né? Então, eu não sabia que ele seria um pai tão incrível assim, né? E hoje eu vejo, assim, que o quanto ele é, assim, me superou todas as expectativas, né? Então, te amo por isso, tá? Mas eu acho que isso só uniu a nossa família e os desafios, eles servem para isso mesmo, para deixar a gente mais forte, né? E o desafio também em todas as áreas da vida, né? Porque às vezes tem pessoa que pode estar ouvindo a gente agora e, não tem filho, mas assim, é emprego, né? Como você mesmo disse. Sim. É no emprego, às vezes o seu chefe tá pegando no seu pé, às vezes é uma enfermidade, né? Que a pessoa tem, qualquer outra coisa, né? A gente, infelizmente, o ser humano, ele tem uma mentalidade limitada, né? Ele tem essa coisa de pensar sempre, nem sempre, mas muitas das vezes pensa no pior, né? Pensa do lado negativo, se limita, então isso serve pra tudo, né? Eu acho que a gente sempre acaba puxando pra isso, né? Depende muito também do seu temperamento. Exatamente. Eu acho que é uma das coisas que... então já que você puxou, já fala. Né? Eu acho que isso é legal, porque é importante, acho que a primeira coisa de tudo é você se conhecer, né? Sim, lá na minha concordo. equipe, com meus colaboradores, eu sempre digo assim pra eles, quando você se conhece, não tem mais ninguém que tenha uma força sobre você pra te manipular, pra qualquer coisa do tipo, né? Porque você precisa conhecer qual é o teu melhor e qual é o teu pior, os teus pontos a desenvolver, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que todo mundo tem pontos a desenvolver, mas tem pontos muito fortes, né? Então, eu acho que quando você conhece, às vezes, o teu temperamento, a tua linguagem ali de se sentir amado, eu acho que isso é muito legal dentro do ramo de qualquer, né? Seja ele num casamento, seja ele na tua maternidade, paternidade, seja ele no profissional, eu acho que isso é muito legal, né? Sim. Então, acho que é isso. Então, faz toda a diferença, né? O autoconhecimento, ele faz você realmente... valorizar aquilo que você tem de melhor. Exato. E tentar melhorar naquilo que você não é tão bom assim. Sim. Né? Eu fiz alguns testes, né, de autoconhecimento, da questão de temperamento, e eu me descobri muito nesses últimos tempos, né? Legal. Depois eu posso contar com mais detalhe, mas a pauta hoje não é minha não, a pauta é de vocês. Mas assim, o temperamento realmente faz muita diferença e por muitas das vezes ele acaba até te motivando. Sim. Né? Porque você fala assim, eu sou uma pessoa, eu sou colérico. Né? Então, o que é o colérico? É uma pessoa, né, associando ali com os elementos da natureza, né? Ele é o fogo. Sim. Então, o fogo ele pode tanto queimar as outras pessoas, né, que estão ali ao redor dele, como ele pode aquecer. Né? O fogo, ele... tem o poder de transformar, né? Transformar o alimento, transforma o ouro, né? Sim. Ele derrete para poder transformar. E então, pega esses pontos fortes e valoriza eles. Exato. Né? Já que você pode aquecer as pessoas, o que você pode fazer todo dia para aquecer as pessoas que estão ali perto de você? Né? E como você pode controlar esse fogo? Né? Como você mantém a chama num nível que não queima ninguém, e sim que você possa aquecer as pessoas que estão perto de você. Então isso vira ali um fator motivacional. Exato. Né? Você acaba entendendo como é o seu temperamento e agindo da forma adequada. Legal. E existem outros temperamentos que a gente pode falar, né? Eu sempre achei que vocês dois eram sanguíneos. Eu sempre achei. Eu não sei se é porque vocês são, assim, mais vendedores, falantes, né? Eu sempre achei que fosse sanguíneo. Vocês disseram que não, eu ainda tenho minhas dúvidas. Mas independente disso, né? Acho que o temperamento, ele te move, né? Sim, o autoconhecimento, não só o temperamento, né? O autoconhecimento, no geral, ele acaba te movendo, né? Te deixando mais criativo. O temperamento em si, ele não determina quem você é. Então... Até porque a pessoa pode ter mais de um temperamento. Exato. Né? Então seria também uma crença limitante justificar que a forma do seu agir, do falar, de pensar, está 100% relacionado ao seu temperamento. Concordo. Então, o temperamento sim te influencia em várias coisas, em tomadas de decisões, em alguns comportamentos que são mais previsíveis. Então, por exemplo, a minha esposa, ela é uma pessoa explosiva, mais expansiva, né? assim pessoas como a Alice. Explosivas. Aonde elas chegam, as pessoas sabem que elas chegaram.
o bom dia já mais É adiante. verdade. Então, assim, são pessoas expansivas, que trazem, assim, alegria imediata para o ambiente. Bom, o lado colérico, não tenho o que falar, que é o lado da alta produtividade, né? Aham. Então, Que vai atrás, que tem garra, né? exatamente. Então, isso ambos, nós dois temos isso. Líderes natos. Exato, ajuda muito, sem dúvida nenhuma. Mas a parte do conhecimento, eu acho que eu queria valorizar tanto quanto a parte do temperamento. Porque a Bíblia cita algo muito interessante que diz assim, que o povo perece por falta de conhecimento. Verdade. Então, quando as pessoas não se conhecem, elas tendem a aceitar qualquer rótulo que é imposto pelo mundo. Então, hoje, nós sofremos um bombardeio, né? Para algumas coisas, um bombardeio positivo, para outras, um bombardeio negativo se você não tiver esse conhecimento de quem você é. Então, do padrão de beleza perfeito, do biotipo perfeito, do padrão de vida perfeito, de casa com piscina, com cachoeira agora. E aí vão verdade. ficando Lago padrões artificial. inatingíveis, inalcançáveis Cada vez vai subindo o nível, né? para 99% da população, 99,9% da população, né? Que é possível sim ter um bom padrão de vida, uma boa qualidade de vida, mas que isso não é a felicidade. Então, quando você conhece o seu temperamento, ele te auxilia muito nisso. Em saber o porquê que você reage de tal forma em certas situações. Por exemplo, o fleumático, ele é mais paciente. Eu não vou dizer a palavra passivo, porque podem interpretar isso de uma Sim, forma sim. errada. Mas ele é mais paciente nas tomadas de decisões. É Madre frio, Teresa de calculista. Calcutá, né? Então, quando você é casado, por exemplo, com uma colérica sanguínea, é um pouco complexo. Você tem que entender que ela está te acelerando, porque esse é o temperamento dela. Em contrapartida, Eu, no caso, preciso entender. e ela precisa entender que o meu tempo é o meu tempo. Então, Mas você é fleumático, você falou? é não predominante. Ah, Sou tá. colérico fleumático, mas tenho fleumático. Colérico, fleumático, sanguíneo. O meu sanguíneo existe lá também. Tenho esse lado. Porque Mas o aí sanguíneo é o ar, né? Você falou assim, de chega no ambiente, já... Oi, pessoal, tudo bem? também 100%. É o ar, né? Então o ar é ali mais expansivo, né? Já domina todo o ambiente. E eu pesquisei que sanguíneo, as profissões de sanguíneo, né? Pode ser mais assim, vendedor. Então, eu não sei, eu enxergo vocês como sanguíneo, talvez, mas talvez seja só um estereótipo, né? Talvez. Eu acho que isso é treinável, principalmente quando se fala em vendas, né? Então, são habilidades que são adquiríveis. Então, Perfeito. tudo bem, nós temos inúmeras aí soft skills, mas também existem hard skills. Hard que skills que nós corremos Você vai treinando. para ir adquirindo elas, né? Uhum. Então, de várias formas. E sem contar que tem a professora Nata, porque 16 anos trabalhando no segmento de vendas, foi ela que me impulsionou a vir para essa área de vendas. Agora 19, né? 19 anos no total na área de vendas, que enxergou esse vendedor oculto em mim, que eu acho que é que despertou esse lado, que camufla o fleumático. E Porque faz parecer antes você tanto não sanguíneo. era vendedor, né? Não era vendedor. Você trabalhava na FedEx, Na FedEx, em Correia junto com a Americana. Roberta Carbonari, aliás, né? Exato. Então, lá, na verdade, eu aprendi a ter o contato diretamente com o cliente. Então, não era uma área de vendas ainda. A única experiência que eu tive mais próxima de vendas foi aos meus 18 anos como vendedor extra no shopping. Porque estava na época do serviço obrigatório militar, então não podia ser registrado. Então, eu tinha uma experiência de freelancer ali. Mas foi a única experiência com vendas. Então, foi realmente sendo adquirido depois. Fui militar por uns anos, que ensinou a parte da disciplina. Mas Disciplina, vendas organização. mesmo. Exatamente. Mas a parte de vendas foi vendo no dia a dia, tendo trocas com a minha esposa de como ela conduzia uma equipe, de como ela realizava uma venda, de vendo o resultado disso, o quanto vendas move o mundo, o quanto isso é altamente monetizante, inventando agora, né? Uma palavra que nem existe, mas é o que faz o mundo É o que mover move, realmente, né? é o que move o mundo. E você, Alan, você sempre teve esse dom de venda? Como que você identificou isso? Aí eu também queria que você contasse um pouquinho da sua história, dos seus 13 anos, né, de experiência, é isso? 19. 19 anos na área de vendas. Isso. E tudo que você aprendeu nesse período. Bom, devido à situação, né, da minha casa ser realmente muito carente, eu tive que começar cedo a trabalhar.
Então, eu sempre busquei alguma coisa para monetizar, como ele disse, né? E aí, eu comecei primeiro, eu lembro, assim, que aos 13 anos, mais ou menos, eu já comecei fazendo brinco. Eu tinha que fazer 1000 brincos, colocar, tipo, as pedrinhas do brinco, montar o brincozinho ali, 1000, para poder ganhar 10 reais. Famoso milheiro. O famoso milheiro. Então é assim que a gente vai descobrindo da onde vem as coisas de hoje também, né? Porque depois, no final, vocês vão saber. E aí eu fazia, deixava tudo prontinho, pegava o saquinho, levava lá para a fábrica, e aí eles pagavam 10 reais por esses 1000 brincos que eu fazia. E aquilo foi começando a me motivar. Era 10 reais? Era, mas com 13 anos, e não vou revelar minha idade, há bastante tempo atrás, aquilo me motivava de saber que aquele dinheiro era meu e eu poderia fazer o que eu quisesse com ele, né? Então, eu acho que isso daí foi começando a gerar dentro de mim esse desejo por ser independente, por conseguir conquistar coisas que os meus pais não conseguiam. Não era nem que eles não queriam, eles não conseguiam me fornecer, né? Depois disso, eu entrei para entregar panfleto na rua. Aos 14, uma amiga minha me indicou um lugar lá, e aí eu ia todo final de semana, e eu ganhava 40 reais por final de semana. Que eu trabalhava entregando panfleto, às vezes ficava naquela bandeira. Aí eles iam diversificando, né, a atividade que você ia fazer lá. E depois disso, vieram, assim, diversas formas de ganhos e coisas que eu fui criando, né? Então, eu já dei curso de maquiagem, eu já fazia progressiva, fazia unha nas pessoas, e aí eu fui descobrindo o quanto era gostoso, porque eu acho que assim, quando você ama o que você faz, ou quando você faz algo por alguém, vou fazer uma maquiagem na pessoa, e você vê depois ela bonita, eu acho que o dinheiro, ele é só uma consequência. Primeira coisa, acho que de dica que eu daria para qualquer pessoa, você precisa amar, né? Você precisa achar pelo menos ali algo que você acorda e aquilo te impulsiona. Se for só o dinheiro, chega uma hora que eu acho que você não consegue permanecer. Entende? Eu até complementaria isso que você está falando, que eu concordo, com um propósito. Exato. Né? Muitas pessoas não têm um propósito de vida, e aí a gente sabe que dinheiro é óbvio que é muito bom, né? Lógico. Você ganhar dinheiro, ele é o sustento, né? Só que quando você não tem um propósito por trás disso, tudo fica mais difícil. Sim. Né? Então, acho que o propósito era esse mesmo, buscar essa independência, que talvez eu não conseguiria num recurso dentro de casa, né? E eu acho que também uma das coisas assim, meus pais, eles sempre me inspiraram nisso, né? Eles sempre trabalharam muito, eu sempre via assim, meu pai sempre trabalhando, sempre correndo atrás, sempre trazendo recurso para dentro de casa. Eu lembro de uma época que meu pai trabalhava lavando o carro, sabe Quer esperar passar? Não. Sabe Tá passando um aviãozinho. Como fala, em posto de gasolina, que você lava carro. Frentista não, frentista é que coloca gasolina, Isso, né? é que tem alguns postos que tem uma área de lavagem, né? Então acho que tinha essa parte ali Sei. lavar rápido. E aí as pessoas pagavam para ele tudo em dinheiro. E depois ele chegava com muitos sacos de moeda, de tudo. E tinha que contar em casa para poder... tem que separar, 40 para pagar a conta de luz, para pagar água, entendeu? Então, e eu lembro muito dele trabalhando, sempre trabalhando de madrugada, sempre fazendo algo a mais. E a minha mãe também, por outro lado, sempre trabalhando com limpeza. Então, eu acho que o trabalho sempre foi uma coisa que eu sempre visualizei muito. Sempre vi muito dentro da minha casa, eles nunca pararam, sempre trabalhando e correndo atrás e conquistando, né? E aí, depois disso, eu entrei para essa empresa que eu fiquei 16 anos, comecei lá como pesquisadora de rua, depois eu fui crescendo dentro da empresa, virei telemarketing, depois do telemarketing eu virei vendedora, depois eu virei supervisora de vendas, e passei 16 anos nessa empresa. E foi assim, acho que uma experiência enorme para mim, tudo que eu aprendi lá. Fui muito grata, porque tudo... Sempre na área de vendas, Sempre na área de vendas. Então, vendas... Você se identificou, foi seu primeiro emprego ali. Aliás, não só seu primeiro emprego, Sim. mas você viu que aquilo ali movimentava, né? Exatamente. E aí você falou, é por esse caminho que eu vou. Eu acho que a comunicação, porque vendas é legal, e eu acho que é isso que é o interessante de vendas, é você conseguir, às vezes, mudar a opinião de um cliente. Por exemplo, eu não quero o teu produto. Eu acho que esses desafios da venda é o que me impulsiona. Então, mudar a opinião dele sobre o não dele. E eu acho que eu fui aprendendo várias coisas, né? Consegue imaginar como é difícil minha vida em casa, Bruno. Eu acho que também eu entendi, assim, sobre ter mais resistência.
Então, vendas, a gente conseguiu também vencer tudo que a gente venceu com a Alice também, porque a gente aprendeu a ter resiliência. Porque um vendedor, quantos nãos ele escuta por dia? Sim. Né? Ali a maioria das vezes você vai falar com 100 clientes, daqueles 100, 10 você vai conseguir, pelo menos te dar atenção, e 5 é o que vai conseguir virar. Né? Tem lá a probabilidade. Então, eu acho que você criar essa... Funil, né? É, um funil. Então, eu acho que essa resistência, essa resiliência, foram coisas que a venda foi começando a me ganhar. E aí, hoje, eu complemento isso na minha gestão. Então, cuidar de pessoas, né? Então, mas eu acho que tudo é uma venda, assim, pra mim. Você precisa vender pro seu marido algo que você quer comprar, ele não quer deixar. Você precisa vender a ideia pra sua filha dela acordar de manhã e ir pra escola. Eu acho que tudo é uma venda, né? Então, eu sou apaixonada por venda, suspeita, assim, em falar, né? E eu acho que o legal, que eu vi ela falando sobre várias coisas, né? Mas ela vivenciou isso durante tantos anos da vida dela, que tem inúmeras técnicas que ela utiliza de vendas sem perceber. Então, ela tá falando sobre, na verdade, uma métrica, né? Então, a cada 100 clientes que ela atendia para chegar em 10 decisores, para conseguir fechar 5 contratos, por exemplo. Mas ela tá falando de uma taxa de conversão absurda ainda, que a dela é alta. Isso de quando chega um decisor. Quando chega aos decisores, ela fecha 50%. Mas a média do mercado é mais baixa do que isso, né? A média de taxa de conversão de grandes empresas, pelo menos, gira em torno de 33% de conversão em cima desses clientes que você chega até esse gargalo. E a Alane faz isso com uma facilidade que parece super simples, né? É o dom, né? É o dom dela. Então ela pulou várias coisas, mas ela já me colocou em cada cilada que vocês não têm noção. Que na verdade foram coisas que me forjaram ser quem eu sou hoje na parte de vendas. Tudo que ela inventava eu sempre fui um apoiador nato, né? Então, amor, o que você acha de nós vendermos roupa? Bora no Brás. Então, acordava cedo, ia de madrugada, porque ambos eram CLT, né? Bom, hoje ela é empresária, eu continuo sendo CLT, embora seja empresária. Mas íamos de madrugada no Brás, comprávamos as peças e ainda oferecíamos um serviço premium, porque a pessoa podia escolher a roupa que ela queria em qualquer plataforma e nós íamos atrás de uma roupa similar àquela. Então, era algo muito bacana, assim. Foi uma construção muito bonita que nós tivemos. Poxa, quando compramos o primeiro apartamento, meu Deus, para pagar a conta, era um valor super mais alto do que nós ganhávamos no valor fixo. Então, empreender se tornou algo obrigatório para nós naquela fase. E aí ela teve uma ideia maravilhosa num dia que eu preparei uma sobremesa de falar, amor, vamos vender essa sobremesa. Você quer vender tudo, né? Enfim, lá vai o Bruno Aquela história de que só não vende a mãe, acho que começa a fazer sentido. Lá vai o Bruno preparar sobremesas. E a Alane fazia essa parte das vendas lá no trabalho dela. E era muito bacana, muito bacana. Eu acho assim, se for parar pra contar a história, vira um livro. É tudo história de superação, aprendizado, batalha, né? Sim, porque muita gente pode ver, né, a casa de vocês hoje e achar, nossa, mas é tudo muito fácil pra quem olha de fora, né? Sim. Mas não sabe a batalha que as pessoas têm, né? No geral é assim. Sim, é assim que acontece. Você nunca consegue conquistar nada sem batalha, sem persistência, sem constância, sem um mínimo de organização, seja ela física ou mental, Sim, né? Você precisa se organizar para poder conquistar alguma coisa. E eu sempre, né, penso e digo isso por várias vezes. Tudo começa na cabeça. Sim, Né? Tudo começa na sua mentalidade. Então é a mudança de mentalidade que vai te levar onde você realmente vai chegar na sua vida. É isso. Exatamente. Bruno, e aí... Não, pode falar, vai. Eu ia dar só um exemplificar, porque você falou isso e eu lembrei de um vídeo que eu vi, que eu acho que... Era meu, né? Tô brincando. Era o seu, sem dúvidas, também. Mas é um vídeo sobre um teste que fizeram cientistas, um experimento sobre a crença limitante, né? E como isso se transfere de geração em geração. Se não houver alguém que se conheça, que nós falamos sobre isso, para quebrar essa crença limitante. E aí era um vídeo muito simples. Eles colocam uma quantidade de pulgas dentro de uma vasilha e essas pulgas começam a saltar para fora. Porque a pulga tem uma potência absurda, né? Um poder de salto fantástico. E aí depois eles pegam esse mesmo grupo de pulgas e colocam uma tampa em cima desse pote. E as pulgas começam a bater e encontram aquela barreira, né? Aquele bloqueio. E aí, quando essas pulgas começam depois se multiplicar e reproduzir, eles tiram essa tampa. E aí eles perceberam que as pulgas já não conseguiam mais ultrapassar aquela barreira invisível né? Que não existia mais. Eu já vi. Então foi comprovado que uma crença limitante
ela te para aonde não é um limite seu, né? Não é um limite físico, não é um limite mental, mas é um limite invisível que te impede de vivenciar a sua plena capacidade, né? De quem você realmente é. De viver algo novo, de viver coisas melhores, coisas muito maiores, de alçar novos voos, de dar saltos maiores. É verdade. Então, a maioria de nós, eu poderia usar esses exemplos, né? Até engraçado, mas eu acredito que nós fomos pulgas que saíram do potinho, porque nós viemos de famílias extremamente simples, que enfrentaram inúmeras dificuldades. Já cheguei a morar no porão dos outros de favor, já vivemos de cesta básica da igreja, e não tenho vergonha nenhuma em falar nisso. Nunca passei fome, né? Porque sempre corremos atrás de tudo isso, mas não foi uma infância tão simples e tão fácil. Então, quando a Alan usa isso, foi um gatilho de necessidade mesmo. Acho que nós olhamos aquela dificuldade aquele meio que nós nascemos, né? E que vivenciamos de escassez, de o mínimo necessário para se sobreviver, e decidimos ir além. Então, por que não ter aquela vida que a gente vivia, às vezes, numa novela, num filme? Por que não sair de dentro daquele potinho e daquela crença limitante que talvez nossos pais herdaram de que, da realidade que nós viemos, é isso que a gente consegue ter? Por que não ter um carro melhor, uma casa melhor, uma educação maior? E hoje em dia a gente tem acesso a muita informação, né? Então isso facilita também. Facilita muito. Né? Sem criticar as gerações anteriores, mas eles não tinham muito acesso à informação. Sem dúvida. Então o que eles viam dentro de casa era a realidade deles. Sem dúvidas. Né? Então assim, a gente... Graças a Deus vive hoje, né, no meio da tecnologia. Só quem não quer, né? E aí a gente tem essa grande possibilidade. E como mensagem final, para a gente já encerrar, o que você diria para a pessoa que quer mudar de carreira, que quer ter essa mudança de vida, conseguir conquistar os sonhos dela mudando? O que você diria assim, de mensagem final? E aí depois você pode aproveitar e falar um pouquinho o que você quiser, sua rede social, sua empresa, pode ficar à vontade você também, Alan. Bom, acho que a mensagem que eu passo para todos vocês é que, assim, eu era o improvável e eu acho que a probabilidade quem cria realmente é você. Então, se você tem um sonho, acredite nele, seja o seu maior investidor, corra atrás dele todos os dias, porque se você realmente for uma pessoa obstinada, não tem nada e ninguém que pode te parar a chegar onde você quer. Obstinado, eu gosto dessa palavra. Exatamente. E eu acho que o que resume a minha vida é isso, obstinação. Determinar aonde eu quero chegar e a partir daquele sonho, daquele alvo, eu vou construindo as pontes necessárias, vou enfrentando as barreiras que vão se apresentando até chegar lá. Então eu me considero uma pessoa imparável. Eu acho que se eu fosse resumir a minha vida, né, em uma palavra, eu acho que é imparável. Não parar independente da adversidade. Não quer falar sua rede social, Olha, se eu for falar de rede social vai ficar engraçado, porque minha rede social é monitorada pela minha esposa. Então deixa que ela fala. Então, a minha rede social é a rede social da minha esposa. Eu não sou tão apegado a isso. Mas, enfim, vou deixar ela explicar essa parte que vai ficar mais engraçado. Deixa pra lá. Vai lá, sanguínea, Próximo fleumática. podcast, a gente fala sobre isso, tá bom? Bom, qual que é a pergunta? Faça novamente, por Uma favor. mensagem final para as pessoas que mensagem querem final. mudar de carreira, mudar de profissão ou simplesmente alcançar um sonho dela. Eu acho que uma das coisas que mais paralisa qualquer um é o medo. Então, se eu pudesse assim deixar algo como mensagem para todo mundo, tente o novo. Porque às vezes o medo ele fica paralisando a gente com várias ideias, né, de que a gente não vai conseguir, que a gente não é capaz, que aquele teu sonho é grande demais para ser realizado. E aí você às vezes se pega perdurando, né, deixando aquilo para depois, e fica pensando em, amanhã eu tento fazer isso, né, procrastinando isso. Então, eu acho que assim, nós estamos no meio do ano. E às vezes a gente olha e fala assim, já está no meio do ano, eu vou começar a academia agora, né? Mas eu vou começar uma empresa agora. A propósito, minha empresa está fazendo 3 anos, né? Agora no mês de julho. Então, acho que deixando a dica aí, né? Eu lembro que quando eu fui abrir a minha empresa, eu escutei assim, você vai abrir uma empresa pós-pandemia, né? Então, realmente é uma coisa que poderia ter me paralisado. Como muitas vezes você vai ter que tapar os seus ouvidos. Eu acho que a dica que eu daria é essa. Quando você tem um propósito, quando você tem uma meta, muitas vezes você vai ter que tapar os teus ouvidos para as vozes ao redor e focar no teu alvo,
Então, quando você tem um alvo, é que nem Jesus, né? Quando ele veio para a Terra, tentaram fazer de tudo para paralisar ele de chegar. Até um dos discípulos mais próximos de Jesus olhou para ele e falou: não, mestre, se isso for acontecer com você, não vou deixar. E ele fala, em outras palavras, né? Não atrapalha, porque esse é o meu propósito. Eu vou ouvir, vou cumprir e eu vou voltar. Então, eu acho que você vai ter que olhar muitas vezes para tua família. E isso não é algo como excluindo a opinião deles, né? Mas eu acho que é você olhar, em alguns momentos, tapar os teus ouvidos e olhar. É uma meta minha, é um propósito meu e eu vou até o fim. Né? Eu acho que é o que está acontecendo no teu canal hoje. Sim, né? sim. Então, Ir atrás, pesquisar e ir atrás do propósito mesmo, né? Eu gosto muito da ideia até tem num livro, né? Que é sobre você melhorar 1% por dia. Exato. Né? Então, eu tenho essa mentalidade hoje, né? Sim. E eu olho lá pro meu quadrinho, né? Que depois eu vou dar mais detalhes, mas agora não. Olho pro meu quadrinho e eu falo, o que eu vou fazer hoje para poder ser 1% melhor? Exato. E isso seja em qualquer área da sua vida, né? Na vida profissional, sim, na vida amorosa, na sua saúde, na sua alimentação, né? Você sempre pode melhorar 1% por dia. Sem dúvida. Né? E isso no final de 365 dias vai ser uma imensa melhoria. Exato. Exatamente. Né? Então, quando a gente tem essa hoje, mentalidade de melhoria... 360 vezes melhor, né? Exatamente. 365 vezes melhor. Né? Eu até tinha feito uma conta lá no ChatGPT que não dava 365 vezes melhor. Sim. Dava 27 vezes melhor. Mas eu não entendia muito bem essa conta, não. Enfim, a mentalidade você vai ter 365% a mais de melhoria no seu ano. Sim, né? Se você estudar um pouquinho, coloca lá, meu propósito, eu sou louco para abrir uma empresa. Então vai estudando, né? Vai se preparando, coloca uma meta, coloca um plano, escreve no papel, define, né? Acorda todo dia pensando nisso, vai dormir pensando nisso. E aí a gente usa aquela palavra, né, que você usou, obstinação. Seja obstinado, vai atrás do seu sonho. Porque o impossível não existe. Agora devolve, né? É verdade. Bom, você quer passar as suas redes sociais e aí a gente já finaliza. Alane Rebelo, sigam lá, deixe seu like. Beijo, obrigada. Qual que é o meu, amor? O dele é Alane Rebelo. Bruno Rebelo, gente, brincadeira. Bom, gente, obrigado você que assistiu a gente até aqui. Obrigado, Bruno. Muito obrigado, Alan. E a gente se encontra em um breve podcast no futuro, tá bom? Obrigado, gente. Até mais. Tchau.